Olá, estamos no ar com Frente a Frente, esse programa que tem o intuito de trazer aqui personalidades que trabalham no serviço público para esclarecer, para falar dos projetos, das ações para o desenvolvimento da cidade. E hoje a gente vai falar sobre o SAI. Quem está conosco é Flávio da Mata, que é presidente do SAI, quem eu agradeço e... Seja bem-vindo, né, a esse programa, a TV Câmara, a gente conversar um pouquinho sobre o que é que vem fazendo à frente do SAI, quais são as prioridades dos trabalhos. Flávio. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui na TV Câmara. Espero trazer um pouco mais de informação aí para a população dos trabalhos que estão sendo feitos no SAI, né, das dificuldades encontradas e o pessoal conhecer mesmo, né, o nosso trabalho que está sendo feito lá agora. Pois é, a gente sempre começa perguntando quem é nosso entrevistado, para as pessoas conhecerem a trajetória. Eu te pergunto, quem é Flávio da Mata? Eu sou engenheiro civil, formado na FUMEC. Trabalho com saneamento há 20 anos. Gosto muito do saneamento, sou apaixonado com saneamento. Faço muita obra de saneamento, projetos de saneamento. Sou filho do Geraldo Magela, da Mata. Já faleceu, né, há 20 anos. Foi presidente do SAI em outras gestões, deixou um legado muito importante lá. Aprendi muito com ele e espero trilhar, né, a mesma trajetória dele lá na autarquia. Então, já que a gente está falando de hereditariedade, né, no SAI, o que você acha que desenvolveu de lá para cá? Você deve ter acompanhado, né, o trabalho do seu pai, até porque você assumiu uma profissão que também tem essa função, né, de trabalhar com engenharia, saneamento, enfim. O que você acha que evoluiu, né? Como que você encontrou o SAI de lá para cá? O que melhorou no SAI? Evoluiu bastante. Eu conheço o SAI desde menino, né? Eu frequentava o SAI com meu pai. O SAI, o setor operacional, é no Mucuri, perto da Praça da Feirinha ali, ainda, né? Lá tem uma estação levatória de água que funciona. Mas o setor operacional era ali, era muito pequeno, o escritório central em frente estadual, mas era bem reduzido da estrutura que se tem hoje. De lá para cá mudou muita coisa, a cidade também cresceu muito, o SAI modernizou muita coisa, tem muita coisa a melhorar, mas cresceu muito, conquistou equipamentos importantes, né, a ETA e a ET, e tem melhorado continuamente. Houve uma polêmica há um tempo atrás sobre ficar ou não, permanecer com o serviço autônomo, né, de água e esgoto, que é o SAI. O que você acha sobre isso? O SAI é totalmente viável. É uma autarquia independente. Tem sua receita própria, tem sua capacidade de investimento, hoje um pouco limitada. Estamos fazendo algumas adequações para poder conseguir ter uma capacidade de investimento melhor. Mas é totalmente viável. Uma empresa que tem faturamento na ordem de 120 milhões ano, tem uma despesa alta, mas sobra caixa para poder fazer investimento. É o que a gente tem buscado, né? Melhorar a receita e diminuir o gasto para poder ter mais condições de investimento. Por que você aceitou ficar à frente de uma autarquia e que a gente sabe, existem os problemas, né, como todos os órgãos têm. O SAI às vezes entra em algumas polêmicas aqui, especialmente sobre a questão da falta d'água, e você assumiu esse desafio. Por quê e qual é o grande desafio de estar à frente do SAI? É um desafio grande. Eu venho, né, da iniciativa privada, as coisas são muito diferentes. A administração pública é diferente, não é como uma empresa privada. Tudo tem seu protocolo para poder a burocracia. Executar, né? A burocracia. O desafio foi aceito por gostar do SAI, gostar do saneamento, querer ver o SAI, uma empresa saneada, né? Com grandes investimentos, prestando um bom serviço à população. Esse foi o motivo de ter aceitado o desafio. E aí a gente vai para a grande questão, né, que é uma pergunta que ocorre com alguma frequência, que é a falta d'água na cidade. O que acontece, de fato, para ocorrer essa falta d'água, sendo que a gente tem uma estação de tratamento de água, você está falando aí do orçamento do SAI, que é um orçamento razoável, né, Sim. Interessante. O que acontece, Flávio?
A falta d'água é pontual. A ETA ela não abastece a cidade na sua totalidade. A ETA abastece 50%. O restante é feito através de poços artesianos. Podem ocorrer manutenções pontuais. O sistema é um pouco complexo, mas resumidamente, o poço artesiano joga água na elevatória, a elevatória trata essa água, é feita a cloração e assim é distribuída para os reservatórios ou para as residências. Em alguns locais o abastecimento é direto. Pode ocorrer um problema no poço, pode ocorrer um problema na elevatória, isso falando do sistema abastecido pelos poços. No sistema abastecido pela ETA, a ETA também demanda de vários equipamentos. São 3 etapas. Tem a captação no rio, onde é retirada a água do rio, é enviada para um tanque. Nesse tanque é bombeado para a estação de tratamento, que é em Funilândia. São 16 quilômetros de tubulação. Após o tratamento, essa água é bombeada novamente para a cidade. Então, nós temos 3 bombeamentos. São várias bombas, vários outros equipamentos. São equipamentos que estão suscetíveis à manutenção. Além da questão da energia elétrica. A ETA é totalmente dependente da energia elétrica. É tudo bombeado, não tem nada por gravidade. Por gravidade, a gente tem o abastecimento dos reservatórios, que estão no Morro São João, que são os maiores hoje do SAI. Aí sim, de lá é abastecido por gravidade. Mas até essa água chegar lá depende de bomba e principalmente da energia elétrica. Quando ocorre a falha de algum desses 2 itens, a gente vai ter uma paralisação. Com essa paralisação, a reservação hoje do município ainda é pequena. Ela não consegue suprimir mais de um dia de falta. Então, a gente solta o comunicado para a população consumir menos, né? A gente pede para a pessoa utilizar o básico, evitar lavar uma calçada, lavar carro, a casa em si, usar a água para o necessário. É comunicado amplamente nas redes sociais do SAI, da Prefeitura. Então, logo é restabelecido o bombeamento, a gente comunica também que foi restabelecido. E, diante disso, temos programado já para poder fazer melhorias na ETA, para poder aumentar a sua capacidade. Temos um plano de expansão na reservação, que é aumentar os reservatórios na cidade. As redes de distribuição também estão passando por melhorias, já estão sendo modernizadas, tem muita rede antiga, tanto as de água quanto as de esgoto. E são essas ações que a gente tem já planejadas e já em execução na nossa administração. O que você elegeria como prioridade nesses investimentos, ou para acabar com um problema que ocorre ou para prevenir um outro problema? Da falta d'água é o aumento da capacidade de produção da ETA, uma modernização das estações elevatórias de água e perfuração de novos poços. Essa semana a gente recuperou 2 poços artesianos na região do Recanto do Jacaré ali, tem uma elevatória, abastece Iporanga, Padre Teodoro, Mata Grande, São Cristóvão. Então, já estão em operação, entraram em operação hoje, os dois novos poços. Vai aumentar significativamente a vazão da elevatória lá nessa região. Acreditamos que vai resolver o problema de falta d'água que ocorria no Padre Teodoro. Essa qualidade do saneamento do SAI, muito já foi questionado também com que tipo de produto, né? Em alguns locais a gente teve no passado algumas denúncias de que a água estava saindo muito, não só com muito cloro, mas suja, estava sujando, amarelada. O que acontece? Isso era de fato um problema? Já foi solucionado? Em alguns locais onde o poço artesiano ele injeta a água diretamente na rede, o que pode ocorrer? O poço, ele tem uma profundidade de 80 a 120 metros, em média, os poços aqui da cidade. Pode ocorrer um desmoronamento do poço. Desmoronou, ele vai sujar. Como a injeção é direta na rede, não tem como o SAI ficar sabendo que esse poço sujou se não tiver uma reclamação de um consumidor. Então, às vezes, acontece de
dessa água chegar barrenta na casa por esse motivo, né? A questão do cloro, em alguns locais onde tem uma pressão alta, o cloro com a pressão de água, na hora que você abre a torneira, a água parece que está com uma cor meio de leite, mas não é um cloro em excesso, é porque a água sai em pressão. Logo que você deixa ali a água acalma, você vai ver que a água está normal, não tem excesso, as dosadoras são todas controladas. Temos um laboratório que faz a análise das elevatórias, né, dos pontos de coleta de água toda semana, faz a rotina para poder verificar se estão todos dentro dos parâmetros, né, exigidos. E assim pode ocorrer somente quando houver desmoronamento do poço. Quando a água do poço cai na elevatória, tem o operador ele tem a visualização do tanque, ele paralisa o bombeamento imediatamente até o poço limpar novamente para poder voltar para a rede. Mas quando, infelizmente, não tem essa visualização, o poço é direto, não tem como a gente saber. Então a gente pode garantir que a água é uma água de qualidade, é uma água bem tratada? Totalmente de qualidade. Não quer dizer que ela esteja barrenta ali, que é uma água poluída, né? Ela está suja, mas ela não é uma água poluída. Uhum. Desses investimentos que você disse, quer dizer, eles sendo feitos, né, conseguindo fazer dentro dessa gestão, a gente vai para um outro patamar, então, em termos de abastecimento de água da cidade? Estamos buscando por isso. Investir, já melhoramos os processos internos de manutenção. Vocês já devem ter visto na rua o tapa-buraco, e hoje ele tem um outro padrão. A gente faz o recorte no buraco, refaz a base, não fica aquele amontoado de asfalto. A gente tem procurado fazer isso em todos os serviços, para poder melhorar a prestação de serviço. Esse tipo de trabalho, né, de serviço prestado, que também sempre houve uma polêmica sobre isso, o SAI tem 5 pessoas para poder fazer um trabalho, a gente está falando do que a população chega e fala e reclama. Você tem conseguido mudar, então, essa realidade? O SAI está conseguindo modificar essa imagem, né, vamos dizer assim, para a população? Temos. Por sinal, essa pergunta que você me fez agora, ontem uma pessoa me perguntou, por que quando tem um buraco tem 3, 4 pessoas lá olhando? Na verdade, todas as pessoas que estão ali estão envolvidas no processo da manutenção. Então, tem uma pessoa que está lá, ele é o motorista do caminhão, o caminhão está parado esperando resolver o problema. O bombeiro está esperando a máquina escavar para poder chegar na tubulação e ele fazer o serviço dele. Às vezes tem 2 auxiliares que estão lá para poder fazer o aterro e a limpeza. Então, tudo é um processo que demanda de ter a equipe, e não quer dizer que a pessoa esteja do lado de fora do buraco, olhando, que ela esteja à toa. Não, ela está esperando um trabalho ser concluído para ela poder entrar no que cabe a ela fazer. É bom a gente ter essas oportunidades para a gente esclarecer, porque, de fato, há, né, esse mito aí sobre o SAI e vira piada e tal. E a gente sabe que existem pessoas muito comprometidas lá. Hoje, acredito que você deve ter montado uma equipe também com as pessoas que você conta com elas, né, Flávio? Temos uma equipe muito boa, tanto na engenharia, no operacional, no administrativo. E agora vocês vão ver mais uma pessoa, não que ela esteja à toa no buraco, porque eu também tenho acompanhado as manutenções. Ontem mesmo eu estava à beira de um buraco, mas eu não estava lá à toa, estava lá acompanhando a execução do serviço para ver se estava sendo feito de acordo com as nossas diretrizes. E é interessante mesmo você participar justamente para ver essa realidade e ouvir da população o que está acontecendo, né? Porque esse contato te proporciona mais informação, às vezes, para levar lá para dentro algo que vocês desconhecem, né? Sim, é importantíssimo. A visita aos equipamentos, né, do SAI. Tem muita casa de máquina. Eu comecei a fazer a visita a elas e já de imediato vi que precisamos investir na modernização. São casas de máquinas antigas, de 20 anos ou mais, precisam ser modernizadas. Vamos buscar recurso agora para poder fazer esse investimento.
O governo lançou o PAC. Infelizmente, a cidade não foi contemplada com a verba direta, mas foi ofertado um financiamento. Então, o município vai buscar esse financiamento para poder trazer esse dinheiro para a gente conseguir fazer as melhorias, os investimentos em reservação, as melhorias nas casas de máquinas, a ampliação da ETA e também na parte de esgotamento sanitário. E a gente sabe que são investimentos altos, né? Daí a própria ET já demonstra assim, o quanto foi gasto para poder chegar nesse patamar. Quer dizer, para construir uma estação de tratamento de esgoto é um serviço, uma obra muito grande e que demanda muito valor investido. Sim, a ET, o recurso inicial foi de 134 milhões. E ainda vai demandar mais algum recurso, porque esse montante que foi empenhado, ele vai contemplar uma parte dos interceptores. Os interceptores são a canalização que vai levar o esgoto para a ET para ser tratado. E algumas localidades não foram ainda contempladas porque a verba não deu para fazer todas. Então, esse financiamento que a gente está buscando é para poder fazer essa complementação e assegurar que 100% do esgoto da cidade chegue ao tratamento. Tá certo. Flávio, a gente vai rapidamente para o intervalo, a gente vai voltar falando como é que funciona minuciosamente a ET, para que você possa entender como que vai ser a estação de tratamento de esgoto da cidade daqui a pouquinho. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, a conheci na internet. Mas é mulher mesmo? Olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. Faça a sua parte, use bem a água. Mudar pequenos hábitos pode reduzir muito o consumo de água. Um chuveiro ligado consome até 9 litros de água por minuto. Feche o chuveiro na hora de passar shampoo, sabonete, condicionador. E reduza o tempo do banho. 5 minutos é o suficiente. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas. Você sabe qual a diferença entre prefeitura e a Câmara de Vereadores? E a diferença entre poder executivo e legislativo? Vamos entender melhor como esses dois órgãos funcionam. A prefeitura faz parte do poder executivo, representada pelo prefeito, que é responsável por administrar a cidade. Isso significa implementar ações que garantam o funcionamento dos serviços essenciais, como limpeza urbana, transporte público, saúde, educação, saneamento básico e a manutenção dos espaços públicos. O prefeito administra diretamente o município, sendo responsável por garantir que os serviços públicos funcionem corretamente. Em Sete Lagoas, a prefeitura fica situada na Praça Barão do Rio Branco, 16, no centro da cidade. Já a Câmara Municipal faz parte do Poder Legislativo, sendo representada pelos vereadores, que são responsáveis por criar leis e fiscalizar o Executivo. Os vereadores atuam como representantes da população na Câmara, sendo responsáveis por ouvir as demandas dos cidadãos e trazer esses assuntos para discussão, elaborar, discutir e votar projetos de lei que podem melhorar a vida da comunidade, fiscalizar o trabalho do prefeito e garantir que o dinheiro público seja usado corretamente. A Câmara Municipal de Sete Lagoas fica na rua Domingos Louverture, número 335, no bairro São Geraldo. A colaboração entre o Executivo e o Legislativo é fundamental para que as decisões políticas e as ações administrativas sigam o mesmo rumo, beneficiando a todos. Faça a sua parte, use bem a água. Mudar pequenos hábitos pode reduzir muito o consumo da água. Uma torneira aberta gasta até 2,5 litros de água por minuto. Feche a torneira enquanto escova os dentes. E use apenas 1 copo de água para enxaguar a boca e lavar a escova. É o suficiente. Na hora de fazer a barba, a torneira também pode ficar mais tempo fechada. Conheça mais dicas no site da Agência Nacional das Águas.
De volta ao Frente a Frente, aqui na TV Câmara, hoje a gente conversa com o presidente do SAI, Flávio da Mata. Ele está falando sobre os investimentos, sobre a realidade do SAI, né, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas, que trabalha com algo que é fundamental para a vida, que é a água e a qualidade da água. Flávio, eu prometi que a gente ia explicar. Hoje, qual que é a situação da ET, a Estação de Tratamento de Esgoto? Ano passado a gente teve uma inauguração, né? Uma prévia aí do que seria, mas ela não está ainda em funcionamento 100%. Não, a ET ela está pronta. Hoje, 60% do esgoto coletado na cidade já chega lá na ET, mas ela não está em operação. Por quê? A Supram precisa emitir a licença de operação. A documentação já está toda protocolada, eles já fizeram a vistoria, mas a licença ainda não foi emitida. Como achamos ser de muita urgência, você tem um equipamento público pronto e não está em pleno funcionamento, a gente teve a licença para fazer a pré-operação, que é o teste dos equipamentos. Estava aguardando a energização por parte da CEMIG. O Douglas conseguiu agilizar esse processo lá junto à CEMIG, já foi feita a ligação. Agora estamos pendentes da licença. Iremos no dia 26, eu e o prefeito, lá na Supram, para conversar com a secretária, a Marília, e buscar uma celeridade nessa licença para poder colocar em funcionamento a ET. O que muda em Sete Lagoas? Eu lembro quando foi feita, né, essa inauguração, na verdade, da ET, né, quando foram terminados os serviços da ET, falando que era a obra do ano, né? Do ano não, da gestão, enfim, do século para Sete Lagoas, pela sua importância. Queria que você explicasse um pouco, fizesse um paralelo antes e depois da ET. A ET, em si, ela não é só um equipamento que está lá nas areias, né? Que é a localidade onde ela foi construída. Fazem parte da ET os interceptores que estão despoluindo os córregos. Então vamos ter os córregos na cidade sem poluição, né? Sem o esgoto. Vamos ter a jusante abaixo da ET. Todas as comunidades que são afetadas com o esgoto que é gerado em Sete Lagoas, essas comunidades vão ter uma melhora significativa nos seus córregos, né? Então, o benefício não é só da cidade, o benefício é de toda a região. E nada mais justo que Sete Lagoas trate o esgoto, por quê? Porque estamos fazendo a captação no Rio das Velhas e estamos devolvendo esgoto. Vamos continuar a captação, mas vamos devolver uma água tratada. No futuro, quem sabe a gente consiga até fazer um tratamento já do efluente tratado para poder aproveitar essa água no reabastecimento da cidade. Quer dizer, a própria água do Rio das Velhas. A própria água. Você pode tratar essa água, porque hoje ela é tratada para poder fazer o descarte no curso da água. Existem mecanismos hoje, ainda são caros, mas já são disponíveis de você fazer o tratamento desse efluente e reverter essa água para o consumo. Essa água vai voltar ao consumo. Ela não vai voltar para o rio, ela vai voltar para o consumo. Quer dizer, e vai totalmente ao encontro da sustentabilidade do planeta, né? Da cidade, do estado, né? Dos municípios que utilizam também essa água do Rio das Velhas, né? Totalmente. Tem empresas, inclusive a PepsiCo aqui em Sete Lagoas, tivemos uma reunião com eles na semana retrasada, e eles explicaram um pouco do processo deles. Eles têm uma ET lá, dentro da indústria, 30% é descartado na rede de coleta. Os outros 70% depois de tratado, é feito um processo de tratamento nessa água. Essa água é reincorporada ao processo industrial. E vai utilizando ali, Então essa água ela recircula ali dentro. Totalmente inteligente, inclusive. Totalmente, né, inteligente, totalmente. Hoje nós temos uma escassez de recursos hídricos cada vez maior. A população está crescente. Sim. Então tem que buscar alternativas para poder contornar esses problemas. Senão daqui a pouco a gente não tem água.
E aí, dentro dessa... Óbvio que depende de autorizações, né, dessa licença que você está falando, mas qual que é a expectativa de pleno funcionamento da ET de vocês? De pleno funcionamento, com 100% da coleta, a gente tem a expectativa que no final do ano ela esteja operando com 100% da sua capacidade. Mas antes disso, ela já vai gradativamente? A Supran, emitindo a licença, ela vai entrar em operação imediato. Ela já está pronta para poder entrar em operação, aguardando somente a licença. A licença chegou na minha mão, no outro dia a ET está em funcionamento. Boa sorte lá nessa reunião, viu? Tomara que dê tudo certo. Ô Flávio, a gente teve talvez um mês dos trabalhos, né, do ano legislativo. A gente fala legislativo, mas do ano de fato útil, né, dos dias úteis aí de trabalho. A questão do corte de muitas casas, do corte de água, o abastecimento de muitas residências, devido à inadimplência, né? E isso foi um burburinho na cidade também. Queria que você explicasse o que aconteceu, né? Quais foram os procedimentos tomados, se isso de fato aconteceu e o que está sendo feito. A inadimplência existe ainda, né? Está sendo feito um trabalho para recuperar esse crédito. Tem muitas residências que estão inadimplentes, com 8, 10 ou até mais contas. Está sendo setorizado, foi comunicado nas redes sociais, o trabalho, né, com a população toda já entendeu que tem que pagar a sua conta, porque o SAI precisa dessa receita para poder prestar o serviço. O pessoal tem procurado o SAI para renegociar ou para quitar os seus débitos. Quem tá tendo a sua água cortada também já procura o SAI. O serviço já é restabelecido de imediato. E já temos um resultado muito bom. Já conseguimos recuperar um crédito importante para poder estar reinvestindo isso em serviço para a população. E é legal a gente falar sobre isso porque é prestação de contas também do SAI, né? Aquilo que entra precisa ser... A gente tem a prestação de contas aqui na Câmara, de todas as unidades, né, do município e autarquias também. E entra nessa questão, a gente vê sempre também a inadimplência e a falta de recurso por causa dessa questão de muitas pessoas não pagarem. É bom a gente conscientizar justamente porque o recurso volta para a população, né? E isso vocês precisam provar, inclusive nessa prestação de contas. A prestação de contas é importante. Inclusive vai ter aqui na Câmara, né? Já fomos comunicados da nossa data para poder fazer a prestação de contas. Vai ser apresentado, se não me engano, o terceiro quadrimestre de 2024. E assim sucessivamente, mas essa específica agora vai ser do terceiro quadrimestre, onde é apresentado para todos os vereadores. Eu particularmente, eu não sei se é aberta à população, eu nunca vim em uma, né? Vai ser a minha primeira. É aberto, a população, né? Pode vir, pode acompanhar. Então, e além disso também, todas as informações são prestadas no portal de transparência. A pessoa pode entrar no portal de transparência do SAI ou da Prefeitura, vai ter todas as informações de receita, de despesa, tudo simplificado lá, mostrando todos os gastos, com o que foi feito. E o que a pessoa se sentir mal informada, ela pode procurar o SAI, que dentro das nossas possibilidades a gente vai estar exemplificando, mostrando o que está sendo feito, né, o que está sendo gasto. A gente tem feito isso toda semana, tem pedidos de vereadores lá pedindo prestação de conta ou alguma coisa ou outra. A gente sempre tem a disponibilidade de estar informando e mostrando aonde ela vai encontrar essas informações. Certo. Então, a gente vai falar agora, nós temos aí uns 5 minutos finais aí para a gente falar um pouco da água, né? Porque no dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. E a gente vê cada vez mais a importância, né? Quando a gente sente a falta dela, que a gente vê de fato a importância da água. E a gente falou aqui de reaproveitamento, de sustentabilidade, tudo isso está envolto do trabalho do SAI, que é também um trabalho de conscientização, né, Flávio, sobre o uso da água, né? Dia 22 é o Dia Mundial da Água. Todo ano o SAI
faz algumas ações. Este ano já temos algumas escolas que nos procuraram para poder fazer algumas visitas a algumas unidades, a ETA ou a ET, o SESC também é parceiro. Vamos fazer uma caminhada no dia 22, na Serra de Santa Helena. A concentração vai ser na praça da Igreja de São Pedro, às 7 horas. No dia 22? No dia 22. Uhum. A pessoa faz a sua inscrição no site do SAI, não tem custo nenhum. As 300 primeiras inscrições têm direito a uma camiseta. Vai ter uma estrutura lá na Serra, com água disponibilizando, um Gatorade e algumas outras coisas que a gente está planejando aí para poder abrilhantar a caminhada lá. E essa caminhada é nesse sentido mesmo de conscientizar? Qual que é o objetivo desse trabalho? De conscientizar sobre o uso da água, sobre a preservação das nascentes. Temos alguns parceiros que são empresas que sempre buscam tá informando a população, fazendo a ação social também em conjunto com o SAI, justamente para poder trazer essa coisa de preservação, né, para todos. A pessoa já criar essa consciência de preservar os mananciais, para poder a gente ter uma água de melhor qualidade. Pois é, e aí a gente vê em época de crise, né, a gente já passou aí por algumas situações, apagões aí, a gente teve que racionar energia, enfim. E aí a gente vê quando falta água também na ETA, essa necessidade, na ETA, né, essa necessidade de economia de consumo. Ou você acha que o Sete Lagoas tem essa consciência, ainda está precisando melhorar? Por exemplo, não varrer com água, né? Não jogar água todo dia. Quais seriam as dicas, assim, Flávio? Para a gente poder ter um uso mais racional e que dá para fazer. Porque não dá para falar assim, não limpa o passeio. Vai ter aquela senhora que vai limpar o passeio. Tá, então como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais racional possível? Pode melhorar bastante. A questão do uso da água para varrer com a água, isso é notório, né? Basta a gente sair de carro em qualquer bairro aí que você vai ver um passeio sendo lavado com água. Você pode varrer, né? Não que você não tenha que usar água, mas use com moderação para poder não faltar. As residências precisam de ter melhorias também na questão de reservação, até para poder se prevenir quando você não tiver água na torneira, você tem uma reservação para se resguardar durante 1 ou 2 dias, até que o serviço se restabeleça. Então, são coisas assim que eu acho que a população tem que começar a se conscientizar mais, né, no uso da água. E também nessa questão da reservação, porque não basta a água estar na torneira da pessoa. Ela está na torneira, mas amanhã ela não está na torneira, você tem ela na caixa, que vai te resguardar o abastecimento. E quando você extrapola o uso, o seu vizinho pode estar sem. O seu vizinho vai faltar para o seu vizinho, porque tudo é calculado, é matemática. Todo empreendimento, você tem os índices de consumo, então é calculado o poço, a caixa d'água, é tudo calculado em cima do consumo médio. Se uma pessoa está consumindo mais do que a média, vai faltar para alguma outra pessoa, porque nada é feito com sobra, é feito porque tudo é muito dispendioso, tem muito gasto. Então tem que ser feito dentro das normas, né? Nada abaixo, sempre dentro das normas, mas para atender o que está previsto na norma. Se você está previsto gastar 200 litros por dia, se você gastou 1.000, você está gastando a mais, você está tirando a água de alguém que às vezes está consumindo até menos que você, menos do que a média, e ela vai ficar sem água. Para poder ver se equilibra, né? Ela está consumindo menos para poder equilibrar. É isso aí, Flávio. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco hoje. Foi muito bacana a gente poder esclarecer alguns pontos do SAI. E a gente está aqui aberto também para outras oportunidades da gente conversar mais. Sempre que o SAI estiver fazendo alguma ação também, pode trazer para a gente ajuda a divulgar. Vou trazer, sim. Porque o objetivo é esse mesmo, é esclarecer, né? Daqui saem informações críveis e claras para que as pessoas entendam o funcionamento dessas instituições, desses órgãos que fazem parte da prefeitura. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, espero voltar em breve com boas novidades, né?
e trazer as melhorias para a população já sentir isso na casa dela, na porta da casa dela, na caixa d'água, e ter o SAI do seu lado, não enxergar o SAI como uma autarquia que só faz buraco na rua, que não presta um bom serviço. A gente vai mudar essa realidade. Tomara, eu faço votos que dê tudo certo e sua reunião seja um sucesso também. Obrigado. Obrigada, Flávia. A gente fica por aqui, então, com o Frente a Frente. Obrigada a você pelo carinho da sua audiência. Fique conosco na nossa programação e a gente volta numa próxima oportunidade com mais um Frente a Frente. Até lá.